ainda abrir a sua Bíblia, você que tem ela, no segundo livro de Coríntios, você que tem a Bíblia Sagrada, segundo livro aos Coríntios, bendito seja o nome do Senhor, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra ela. Deixa eu só confirmar aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje, com o advento do celular, a gente consegue encontrar tudo nele, até os versículos que esquecem. Amém? 2 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 5. É isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Posso ler, meus irmãos? Capítulo 13 e versículo 5. Diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Agora vira algumas páginas e vai para 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 28. É o livro de trás. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 23, 28, aliás. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somente deve. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, preste muita atenção. O tema da minha pregação no dia de hoje é: examine a você mesmo. O ser humano, Leonardo, assim como eu, ele tem o hábito de examinar o seu semelhante, examinar o seu próximo. É mais fácil, eu estou falando por mim, eu olhar o defeito do meu irmão do que eu olhar o meu defeito. É mais fácil eu enxergar o erro do meu irmão do que eu enxergar o meu erro. Se eu trouxer para o casamento, é mais fácil eu enxergar o erro na minha esposa do que o erro em mim mesmo. Volta e meia eu trago um aconselhamento, principalmente para quem não encontra a igreja correta. Pastor, eu já passei por igreja tal e por igreja tal, e nenhuma presta. Eu falei: pode ser que não seja a igreja, pode ser que seja você mesmo. Pode ser que o erro não esteja no seu semelhante, pode ser que o erro esteja em você mesmo. Se eu trouxer para a realidade do casamento, pode ser que o erro não esteja no seu parceiro, pode ser que o erro esteja em você mesmo. Então o apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada, ele traz um conselho importantíssimo para que o ser humano ele deixe de olhar para o próximo e ele comece a olhar para ele mesmo. E ele diz no primeiro livro aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu devo fazer um exame a meu respeito. Como eu sou como esposo ou esposa? Como eu sou como patrão? Ou como eu sou como um funcionário? Eu me examino sempre. Como eu sou como pastor da igreja? Como eu sou como esposo? Como eu sou como pai? Não sou perfeito, mas eu tenho a obrigação de me examinar. Eu tenho a obrigação de olhar para mim mesmo. Eu tenho a obrigação de ver quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades e o que eu posso consertar, o que eu posso arrumar. Porque às vezes eu estou vendo problema no
meu semelhante, mas o problema às vezes está em mim mesmo. Às vezes eu estou vendo o problema aonde o problema está em mim e é eu quem tenho que consertar. Se o problema está no meu semelhante, é o meu semelhante quem tem a obrigação de consertar. Mas se o problema está em mim mesmo, é eu quem tenho que consertar. E por isso Paulo diz: examinai-vos, pois, a si mesmo. No segundo livro aos Coríntios, que foi o primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai mais a fundo, a ponto de fazer uma pergunta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se o homem está na fé. Você tem que olhar para você mesmo, e você tem que ver: de fato eu estou na fé? De fato eu vivo em comunhão com Deus? Eu vivo segundo aquilo que eu creio, segundo aquilo que eu acredito? Veja que profundo o que Paulo diz no segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 13 e versículo 5. No primeiro livro aos Coríntios ele vai mais raso, ele simplesmente diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. No segundo livro aos Coríntios ele vai mais fundo, a ponto de dizer, veja só o que ele diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Ou seja, você permanece na fé que você diz professar? Não, pastor, mas eu creio em Deus. Ok, mas você permanece na fé? Você tem sido fiel? Você tem honrado a Deus? Por isso, no autoexame. Jesus, abre a Bíblia aí, capítulo 7 de Mateus. Olha o que ele diz, Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo de número 7 e versículo de número 1. Olha o que Mateus, ele nos ensina. Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo de número 1. Veja que profundo que ele é. Olha o que ele diz, Mateus capítulo 7 e versículo 1. Evangelho de Mateus. Ele diz assim, ó: não julgueis, para que não sejais julgados. Diga comigo: não julgueis, para que não sejais julgados. Esse não julgueis não é um não julgueis vendo o errado e não consertar o errado. Um exemplo: se eu estou vendo meu irmão, um exemplo, um irmão que eu digo na fé, e esse irmão está morrendo, ele está à beira do precipício, é minha obrigação alertar: olha, você está no caminho errado, o que você está fazendo está errado, você precisa mudar. Então esse não julgueis não é você não consertar o que está errado, porque a Bíblia diz assim, ó: julgueis segundo a reta justiça. Se eu vejo que uma pessoa roubou, eu tenho a obrigação de julgar, dizendo que está errado, está errado. Então eu julgo segundo a reta justiça. Quando Jesus falou aqui no capítulo 7 de Mateus: não julgueis, para que não sejais julgados, Jesus está dizendo assim, ó: não olhe somente os erros do seu semelhante, antes de olhar para os seus próprios. Eu não tenho, quer ver um exemplo? Eu não tenho direito de julgar o Beto se eu cometo as mesmas coisas que ele, ou até pior. Eu não tenho esse direito. Ele estaria sendo hipócrita. Agora, se eu amo o Beto e ele está no caminho errado, e esse caminho errado que ele está trilhando vai matar ele, eu tenho a obrigação, pela reta justiça, de julgá-lo, dizer: você está errado, você precisa se arrepender, você precisa consertar o seu erro, você precisa mudar a rota. Isso é julgar pela reta justiça. Aí Jesus diz assim, ó: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. Ou seja, eu vou ser julgado por Deus na mesma medida que eu julgo o meu irmão, o meu semelhante. Por isso que o Evangelho não é o que eu falo, mas é o que eu faço.
O apóstolo Tiago diz assim: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé e por meio das minhas obras eu te mostrarei a minha fé. O que ele diz por obras é o comportamento. Pelo meu comportamento eu te mostrarei a minha fé, eu te mostrarei em quem eu creio, eu te mostrarei em quem eu acredito. Então Jesus diz: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medires, sereis medidos. Aí Jesus fala assim, versículo 2 de Mateus: porque você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave? Seria mais ou menos isso, algo desse tamanho no meu próprio olho. Então veja só, se eu olho para o Jean e eu vejo no olho do Jean um cisco, mas antes de eu olhar para o cisco no olho do Jean, eu preciso olhar para a trave que está no meu, para que eu possa julgar o Jean, não como juiz, mas como alguém que ama pela reta justiça, com amor. Antes de eu ver o cisco dele, primeiro eu tenho que consertar o meu. Antes de eu ver o erro dele, primeiro eu preciso ver o meu. Por isso que o Evangelho, ele é individual. Quer ver o que Paulo diz? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo, o homem mais sábio da Bíblia, ele diz, capítulo 4 e versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Paulo diz: tenha cuidado de você mesmo, porque o Evangelho, ele é individual. Tenha cuidado de você mesmo e do ensinamento. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: Timóteo, tu é pastor, mas antes de você pregar às pessoas, cuida de você mesmo, cuida do seu caráter, cuida do seu testemunho, cuida do seu exemplo, cuida do seu comportamento, porque fazendo isso, as pessoas que te ouvem darão crédito ao que você fala. Caso contrário, não darão crédito a ponto de dizer: ele está me corrigindo, mas faz algo pior. Quem entende, diga graças a Deus. Então o Evangelho é nós olhando para nós mesmos, se estamos na fé. Jesus falou: olhe para você mesmo antes de olhar para o seu irmão, caso contrário você vai ser um hipócrita. Um dia Jesus, ele chama os fariseus, ele diz assim: vocês estão coando. Quem sabe o que é coador aqui? Levante as mãos. Coador de café. Jesus diz assim, vocês estão coando um mosquito, mas estão engolindo um camelo. Ou seja, vocês estão obrigando as pessoas a fazer o que nem é necessário, enquanto vocês, além de desprezar, fazem o que não agrada a Deus. Vocês estão coando, é uma figura de linguagem, vocês estão coando um mosquito e estão engolindo um camelo. Olha a diferença de um mosquito para um camelo. Então essa diferença no que diz respeito a julgar o nosso próximo é muito semelhante ao mosquito e ao camelo. É por isso que eu olho para mim mesmo. Se o meu irmão não ora, eu oro. Se o meu irmão não vai para a igreja, eu vou para a igreja. Se o meu semelhante não quer buscar a Jesus, eu buscarei a Jesus. Eu farei a minha parte, porque Paulo está dizendo: tenha cuidado de você mesmo e do ensinamento ou da doutrina, porque fazendo isto te salvarás, tanto a você como aqueles que te ouvem. Agora veja o que diz lá em Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta em Israel, e Jeremias, ele escreveu uma lamentação. O que é uma lamentação? Israel que você vê na televisão, que foi atacado pelo Hamas. Imagina um ataque 1000 vezes pior, destruiu Israel no tempo de Jeremias. Aí Jeremias viu aquela cidade destruída e ele escreveu uma lamentação. O coração dele estava triste,
pelo seu país ter sido destruído. E olha o que ele diz, Lamentações, capítulo de número 3, está logo depois do livro do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo de número 3, você que tem a Bíblia Sagrada, livro de Lamentações, capítulo 3 e versículo de número 40. Veja só o que diz o profeta Jeremias. Ele diz assim, ó: esquadrinhemos os nossos caminhos. O que ele está querendo dizer com isso? Esquadrinhemos, ou seja, faça uma análise de como você está levando a sua vida. Faça uma análise da rota que você está traçando, ou do caminho que você está trilhando. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia, ele diz assim, ó: há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Alguém já viu o usuário de drogas? Quando ele está na sensação da substância, aquilo lhe proporciona, pelo menos naquele momento, uma sensação de vida e bem-estar, mas aquele vício o levará à morte. Então há caminhos que ao homem parecem de vida, mas no final são caminhos de morte. Então Jeremias está dizendo: esquadrinhemos os nossos caminhos, ou seja, olhamos para a nossa vida. Aí ele diz assim, ó: e experimentemos-los e voltemos para o Senhor. O que é isso? É você ver que se o caminho que você está trilhando está te levando para longe de Deus, você deve voltar para os pés do Senhor. Você deve voltar para o lugar da oração, que é o lugar que você nunca deveria ter saído. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, você deve continuar vindo na igreja, continuar buscando a Deus. Então veja que nós, ao examinarmos os nossos caminhos e reconhecermos que o caminho que estamos trilhando é um caminho perigoso, é um caminho de morte, nós devemos voltar para o Senhor. Aí agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro de Gálatas. A minha pregação hoje está sendo uma pregação bem didática, para você poder entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Livro de Gálatas, capítulo 6, livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 4. Olha o que ele diz. Livro de Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 4. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz. Gálatas, capítulo 6 e versículo de número 4. Ele diz assim, ó: mas prove cada um a sua própria obra. Veja só, prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: prove a sua vida e não a vida do seu semelhante. Prove a sua vida. O que eu preciso fazer para ter mais comunhão com Deus? O que eu preciso fazer para me santificar mais? O que eu preciso fazer para melhorar? Prove cada um a sua obra. Eu estou trazendo uma pregação didática. Faça uma prova. Você não vai ser perfeito, mas faça uma prova. Eu sou patrão, beleza, ok, glória a Deus. O que você precisa fazer para melhorar como patrão? Eu sou funcionário. O que você precisa fazer para melhorar como funcionário? Eu sou esposo. Faça uma análise. Paulo está dizendo: prove cada um a sua vida, prove cada um a sua obra. O que eu preciso fazer para melhorar como esposo, para fazer a minha esposa feliz, ou vice-versa, como esposa, para fazer o meu esposo feliz?
Como filho, o que eu preciso fazer para honrar o meu pai e honrar minha mãe? É provar cada um a si mesmo, provar cada um a sua obra, provar cada um a sua vida, provar cada um a sua fé. Será que a minha fé, ela é uma fé salvadora? O que é uma fé salvadora? E a partir do momento que eu creio de coração, de alma e de espírito que Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Por isso que Paulo diz: prove cada um a sua própria obra. Você tem que acordar pela manhã e você tem que fazer uma análise, não do que você vai receber do seu próximo, mas do que você vai oferecer ao seu próximo. Isso se chama empatia. Você tem que fazer uma análise. Eu quero muito ser amado. Glória a Deus, quem não quer ser amado? Mas eu tenho dado amor. Eu quero ser muito respeitado, mas você respeita? Eu quero muito ter, mas eu dou? É cada um provar a sua obra. Quando você chega em um estabelecimento e você vê que aquele estabelecimento deu certo, por que deu certo? Porque quem está oferecendo com excelência. Quer ver um exemplo? Precisa fazer propaganda da Coca? Não precisa, porque é boa. Ao nosso paladar, foi bem feito ao nosso paladar. Então não precisa nem fazer propaganda. Não tem mercado que não tem uma Coca-Cola, mas porque é bem feito. Então eles recebem porque, na verdade, eles entregam algo que prejudica a saúde, sem dúvida, mas é bom no gosto. Então a vida é assim, é cada um provando a sua obra. Antes de eu pedir para alguém, um exemplo, eu peço para o Jean abrir a igreja às 8h30, mas 5h50 eu já estava aqui na igreja, porque antes de eu pedir alguma coisa para ele, primeiro eu tenho que ser o exemplo dele. Antes de eu ensiná-lo, por exemplo, tem algumas pessoas aqui na igreja que não são casadas legalmente. Imagina se eu não fosse casado legalmente e chegasse para eles e falasse assim: ó, você tem que casar. Ele ia olhar para mim e falar: pastor, com todo respeito, nem o senhor é casado. Então, veja que tudo parte da nossa própria obra. É por isso que primeiro eu olho para mim mesmo. Olhai por vós mesmo. Quer ver? Abre aí, segunda carta de João. Seguir eu encerro a minha pregação. Segunda epístola de João. O que é uma epístola? Tio é novo aqui na igreja. É uma carta pequenininha. Segunda epístola. Daqui a pouco tu acostuma, tio. Segunda epístola de João, capítulo 1. Está antes do livro de Apocalipse. Segunda epístola de João, capítulo 1 e versículo 8. Você que tem a Bíblia Sagrada, olha o que o apóstolo João ele diz. Eu encerro aqui a minha pregação para podermos participar da Santa Ceia. Olha o que o apóstolo João ele diz: olhai por vós mesmos. Veja que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz: examina-te a ti mesmo, para ver se estares firmes na fé. Em Lamentações capítulo 3, versículo 40, Jeremias diz: esquadrinhai-vos os vossos próprios caminhos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: examine tudo e retenha o que é bom. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: examine a obra de cada um. No segundo livro de João, segunda epístola, capítulo 1, versículo 8, ele diz: olhai por vós mesmos. Eu olho para mim mesmo. Querido irmão, saia daqui hoje com isso em mente, que antes de eu querer converter alguém, primeiro eu tenho que ser convertido. Antes de eu pregar a alguém, primeiro eu prego a mim mesmo. Antes de eu ensinar a alguém, primeiro eu ensino a mim mesmo. Eu estou tendo a honra, toda sexta eu vou lá no meu tio orar na empresa dele. Não foi eu quem pedi, foi ele quem pediu. Ele viu alguma coisa. Porque antes de eu pregar a ele, aos funcionários dele, primeiro eu prego para mim mesmo. Primeiro eu ensino a mim mesmo. Antes de você converter a sua mulher, primeiro você tem que ser convertido. Antes de você querer que ela ore, ela tem que te ver de joelho dobrado orando.
Antes que você queira que ela leia a Bíblia, primeiro ela tem que te ler com a Bíblia aberta. Ah, mas eu quero que meu filho ore. Mas você ora, você mostra para ele que está orando. Ah, eu quero que meu filho vá na igreja. Mas você vem na igreja. Então perceba que tudo começa de nós mesmos. Existem pregações que não são faladas, são vistas. Por exemplo, ontem eu estava lá no mercado e eu fui muito educado. Eu simplesmente disse para a mulher: senhora, eu estou muito ocupado. Imagina aí, uma caixa com 12 leite aqui e 2 dúzias de ovos aqui. Então imagina como eu estava, né, querido? Estava ali. Ou cai o leite, estoura tudo, ou cai o ovo. E cai ovo, irmão do céu, misericórdia. O preço que está o ovo, então tu já me... E detalhe, a tampa do porta-mala que cai na cabeça, né? Então tu já imaginou como eu estava. E a mulher: ô moço, senhora querida, estou muito ocupado. Mas tu não é o pastor Diogo? Ora por mim, pastor Diogo. Olha, imagina se é uma outra pessoa, né? Tá vendo que eu estou aqui com 2 dúzias de picanha no braço e uma caixa de leite? Então, é o nosso exemplo. E as pessoas verem em nós a Bíblia que nós falamos que cremos. E eu encerro com essa frase. Teve um homem de Deus chamado Billy Graham. E Billy Graham disse assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. O mundo lá fora não lê a Bíblia. O mundo lá fora quer ver o exemplo do teu vizinho. Teu vizinho não lê a Bíblia, mas com certeza ele ouve o que acontece dentro da tua casa. O teu vizinho não lê a Bíblia não, mas com certeza ele te observa. Porque nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Amém, meus irmãos?